Bem, pessoal, 3 erros comuns na hora de tomar o AS, que eu vou explicar para vocês por quê. Porque o AS é um remédio muito prescrito, é um remédio bastante utilizado, que a gente já tem décadas que conhece o uso dele, mas mesmo assim muita gente faz o uso incorreto dele. Por quê? Eu vou explicar para vocês a história por trás disso, né? E por que chega a essa conclusão. Então, antigamente, eu tô falando antigamente porque a nossa geração, que tem ali 40 anos, para menos, não viu tanto isso, né? Mas antigamente, né, pessoas que têm mais de 50 anos, o AS era um dos remédios mais utilizados como analgésico. Então as pessoas, as crianças tinham febre, tinham dor, a avó, a mãe dava o AS para ela. Então o primeiro erro que eu digo para vocês é o seguinte: usar o AS para analgesia, para antipirético, em qualquer cenário. Por que eu estou explicando isso? O AS é muito utilizado como antiagregante plaquetário. Não que não possa utilizar ele para analgesia, mas hoje existem medicações que não dão nenhuma alteração de plaqueta, de coagulação, que pode ser usado de forma segura e eficaz para analgesia e dor. Então, usar o AS para analgesia e dor, ainda mais no cenário que a gente vive no Brasil, que tem a questão da dengue, né, que é arriscada a dengue hemorrágica, de modificar a plaqueta, não é interessante você usar o AS nesse cenário. É proibido? É errado? Não, mas você tem que usar o bom senso, por isso que eu digo é um erro comum. Porque a maioria das pessoas que tomam não é porque o médico orientou, nada disso. Porque ela tem uma AS da avó que toma para outra coisa, que é a prevenção cardiovascular, e está super correto, o AS é bem utilizado e acaba utilizando. Esse é o primeiro erro, o erro mais comum. Segundo erro muito comum na utilização da AS é usar sem indicação. Vou explicar para vocês o que aconteceu. O AS foi um remédio que realmente revolucionou a cardiologia. Por isso que tanta gente toma AS, porque o médico prescreve, porque ele acaba sendo muito utilizado para prevenção, tanto primária algumas vezes como secundária. Pacientes que têm risco cardiovascular e risco para ter um AVC. Então, como muita gente usa, às vezes a pessoa usa incorretamente como achando que ela precisa. Então, vou dar um exemplo. Se é um casal, o marido toma porque o médico passou, a esposa, eu também vou tomar esse AS porque eu não quero ter um AVC. Ela ouve o médico dizendo que a pessoa está dando AS para essa pessoa para, é o termo que usa, né? Afinar o sangue, evitar que ela tenha um AVC, e a pessoa acredita que ela também precisa. Não é assim. O AS ele tem esse benefício sim, mas tem indicação para utilizar. Então, é muito importante você entender que utilizando o AS tem também risco de hemorragia, risco de ter uma pancada, a plaqueta não funcionar direito, ter um coágulo no cérebro. Então, o cenário de pacientes que tomam AS com queda, com pancada, é mais arriscado. Por isso que a gente não dá para todo mundo. Até brinco com meus pacientes, se não botava na água, se todo mundo precisasse AS, já que o AS evita AVC infarto e a maior causa de morte é AVC infarto. Então, não é assim. O médico analisa a situação para ver quem deve ou não usar AS. Então, esse é o segundo erro mais comum que eu vejo no uso do AS, né? Terceiro erro mais comum no uso do AS é não entender que ele tem um efeito colateral que é muito relevante, que é na questão da queda. Então, todo paciente que tem uma pancada e é usuário de AS tem que formar o médico. Por que tem que formar? Porque o AS ele interfere na sua plaqueta, e a plaqueta é muito importante para a coagulação. Ela tem um aspecto que o médico utiliza para evitar um trombo no coração, você tem um AVC, você tem um infarto, uma série de coisas. Mas quando você tem uma queda que precisa daquilo para não ter algum tipo de sangramento, ele pode prejudicar. Então, todo paciente que tem uma queda e usa isso tem que falar pro médico. Ou também ficar atento, às vezes uma pancada, tá com dor de cabeça, vai. É como se fosse o fato de você ser usuário da AS aumentasse a chance de você ter algum tipo de risco de ter sangramento. Tá bom? Então é muito importante você entender isso, que é o erro muito comum. O terceiro erro é o erro do paciente que toma AS, tem uma pancada e não referir isso, não falar isso, não saber que é realmente problemático quando a pessoa toma AS e tem uma pancada mais forte, tá bom? Que aumenta a chance de sangramento. Espero que tenha ajudado, abraço. E também tem um vídeo completo aqui explicando o AS, a função, quando a gente usa, se você quiser alguns outros detalhes. Preferi destacar nesse vídeo essa questão dos erros mais comuns, tá bom? E não deixa de seguir para a gente conseguir novas marcas aqui no canal. Um abraço.